Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos ao Aras Concursos. Hoje nós vamos falar sobre o tópico 4 do edital do Instituto Federal de Sergipe para assistente em administração e vamos falar de tipos de documentos e arquivos. Espero que vocês gostem do vídeo. Lembre-se que nós já temos a apostila com o conteúdo completo do edital do IFES. Tá o link aí para vocês adquirirem. Então vamos lá galera, vamos falar aqui de documentos, documentação e arquivo, né? Começando com o conceito de arquivo, ok? Introdução à arquiviologia, o conceito de arquivo. Você vai pensar o seguinte: arquivo pode ser o conjunto de documentos, pode ser uma instituição, pode ser instalações e pode ser um móvel. Quando nós falamos de um conjunto de documentos, pode ser produzido por uma entidade pública, privada, por uma pessoa, por uma família, no desempenho de suas atividades, independente da natureza do suporte. Então, quando é um conjunto de documentos produzido por alguém, nós chamamos de arquivo. Uma instituição. Um arquivo é uma instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, cuidar, processar os documentos, conservar, dar acesso a esses documentos. Então, isso também é arquivo. Instalações são onde ficam os arquivos. O prédio onde fica o arquivo é chamado de arquivo também. E o móvel, destinado à guarda dos arquivos, dos documentos, né, é chamado também de arquivos. Se tem um móvel lá, pega ali o documento tal naquele móvel. Ou seja, pega ali o documento tal naquele arquivo. Então, esses são os 4 conceitos aí de arquivo. Entenderam? De boa. Vamos mais? Vamos falar agora dos tipos de arquivos. E eu vou focar aqui, gente, nos mais cobrados, ok? Nós vamos falar de todos, por exemplo, o administrativo, que são os arquivos ali com predominância de documentos decorrentes do exercício das atividades meio, atividade do dia a dia da instituição. É o contrário do arquivo técnico, que tem a ver com as atividades mais importantes, atividade fim, beleza? O arquivo central, que é o responsável pela normalização dos procedimentos técnicos, ou seja, dizer como é que vai ser organizado, quais serão os procedimentos, as informações, de que modo vai guardar os arquivos, mais ou menos isso. Não cai muito. Arquivo corrente, esse aqui cai que só, viu? São os arquivos, conjunto de documentos em transição ou não, podem não estar em transição, que pelo seu valor primário é objeto de, notem isso, gente, anotem isso, consultas frequentes, ó. Consultas frequentes pela unidade que o produziu, a quem compete a sua administração. Ou seja, um arquivo que é objeto de consulta frequente é chamado de arquivo corrente. Claro que ele tem que estar com fácil acesso, já que vai ser consultado constantemente. Arquivo de segurança, que o nome já diz, né? Que ele são cópias dos arquivos originais para garantir a integridade dos documentos. É como se você tivesse, tem um notebook, aí tem suas informações lá no notebook, mas você quer ter um backup. Se der um problema no notebook, você tem um HD externo. É um arquivo de segurança. Arquivo especializado são arquivos que possuem características comuns. Aí você pode pensar na função, na natureza, no tipo, no conteúdo, e eles serão guardados ali de acordo com a especialização, com a característica daquele arquivo. Arquivo intermediário cai muito também, cuidado aqui. Conjunto de documentos originários dos arquivos correntes, que são aqueles de consulta frequente, com uso pouco frequente, no caso, o intermediário tem uso pouco frequente e aguarda uma destinação. Esse intermediário, ele pode se tornar um arquivo permanente ou pode ser destruído, se ele não tiver utilidade, ok? O permanente, gente, é um conjunto de documentos preservado em caráter definitivo em função de seu valor. É um arquivo importante, valioso. Não vai ter consulta frequente, mas ele é importante. Por isso precisa ser guardado aí permanentemente. O arquivo público é um arquivo de entidade coletiva pública, ou seja, as pessoas podem ter acesso ali. Não é nada que tenha a ver com algo sigiloso, algo assim. O artigo técnico, conjunto com predominância de documentos decorrentes da atividade fim, ele é o contrário do administrativo. Esses aqui são arquivos mais importantes, ok? Arquivos mais importantes de uma instituição tem a ver com sua atividade fim, a sua principal atividade.
Beleza? Então, focar aqui em arquivo corrente, nós vamos ter questões depois. Arquivo intermediário, arquivo permanente. Beleza? Porque esses caem muito e vocês vão ver. Vamos falar agora das idades dos arquivos, do ciclo vital dos arquivos, dos documentos, né? Os documentos, eles possuem 3 idades, ok? Uma primeira fase, como a gente vai ver aqui, ó, mais embaixo, vou passar aqui, as idades dos... aqui. Primeira idade, primeira fase, que é o arquivo corrente. Segunda fase, o arquivo intermediário. Terceira fase, o arquivo permanente. Vamos falar dessas fases e depois vamos falar aqui dos princípios da arquiviologia, ok? São 3, né? 3 idades dos arquivos aí. O arquivo corrente, que nós já falamos, aquele de consulta frequente. O intermediário, que é aquele que decorre do arquivo corrente, mas está aguardando a destinação. E o arquivo permanente, que é aquele que tem grande importância, mas não é usado, verificado toda hora, não tem uso toda hora, não é de uso frequente. O de uso frequente aqui é o arquivo corrente, beleza? Vamos falar agora aqui de alguns conceitos importantes, como documentos. É unidade de registro de informações, qualquer que seja o formato, seja impresso, seja digital, seja em PDF, Word, um documento. Fundo já é um conjunto de documentos. É sinônimo de arquivo. Um fundo é a mesma coisa que um arquivo. Existem fundos que são abertos, que novos documentos podem ser acrescentados, e os fundos fechados, em geral, não se pode acrescentar documentos novos. Ou seja, a entidade já encerrou suas atividades. Imagina uma empresa que encerrou suas atividades, então não vai ter documentos novos, ok? E aqui temos agora alguns valores dos documentos, né? Tem um valor administrativo, que é relacionado aqui a informar, fundamentar, provar os atos administrativos ali da empresa, né? Da instituição. Tem o valor fiscal, que tem a ver com o valor atribuído a documentos ou arquivos para comprovação de operações financeiras e fiscais. Tem o valor informativo, acabou ficando aqui, ó, mas dá para ver direitinho, que é um valor do documento que possui informações independentes do seu valor probatório. Ou seja, o valor informativo tem a ver com o conteúdo da informação, independente se ela prova algo ou não. Valor legal, que tem a ver aqui com um documento que, perante a lei, pode provar um fato ou constituir um direito. O valor permanente, que é o valor probatório, o valor que justifica a guarda permanente do documento, também chamado de valor arquivístico ou histórico. O valor primário, que é atribuído a documento em função do interesse que possa ter a entidade produtora. Ou seja, o primário é a entidade produtora que tem interesse naquele documento, levando-se em conta a sua utilidade para fins administrativos, legais, fiscais. E tem também aqui o secundário, eu vou pular o probatório, secundário, o valor atribuído a um documento do interesse que possa ter para a entidade produtora e outros. Então, se falar valor primário, é um documento que tem interesse ali só para a entidade produtora. Valor secundário, tanto a entidade produtora quanto outros podem ter interesse, ok? Valor probatório, valor intrínseco que permite a um documento servir como prova legal. Você vê que se misturam esses valores, porque o valor legal, o valor probatório, estão ali andando juntos, beleza? Mas esses tópicos aqui, é importante que você lembre o conceito de fundos, o conceito de que fundos e arquivos são a mesma coisa, conceito de documentos. E esses aqui, valor fiscal, valor legal, dá para a gente ter uma ideia aí interpretando, né? Vamos falar agora, gente, dos princípios da arquiviologia. Então vamos falar aqui dos princípios da arquiviologia, falando agora da organicidade. É a relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora. Então, esse é o mais cobrado dos princípios nos concursos aí, ok? Ele demonstra a relação orgânica
entre o documento de arquivo e a entidade que o acumulou, refletindo as suas funções, atividades e estrutura da instituição. Então, quando você pensar nessa relação entre o documento e a entidade que o produziu, que o acumulou, que guardou, aí você vai pensar na organicidade. Podemos pensar, por exemplo, numa pessoa, né? Quando ela nasce, ela tira uma certidão de nascimento. E essa certidão de nascimento acompanha essa pessoa até o fim da vida. Então, existe essa relação aí orgânica entre o documento e a pessoa. Isso se chama organicidade. Beleza? Os documentos orgânicos de uma entidade formam o seu arquivo. Documentos produzidos naturalmente durante o período de atividade de uma pessoa, seja ela física ou jurídica, é considerado um documento orgânico. Então, se um documento é produzido durante o período de atividade, ou seja, enquanto a pessoa está viva, é um documento orgânico. Enquanto a empresa está funcionando, é um documento orgânico. Daí existe essa relação natural entre o documento e a empresa que o guardou, que o produziu. Ok? Tranquilo. Vamos aqui agora falar da unicidade. Unicidade, independentemente de sua forma, gênero, tipo ou suporte, os documentos de arquivos conservam seu caráter único. Então, notaram aí? Independente das características do documento, os documentos de um arquivo conservam caráter único. Então, a unicidade dispõe que cada documento de um arquivo será único, não sendo possível criar documentos orgânicos exatamente iguais a outros já produzidos, independente de sua forma, seu gênero, seu tipo ou suporte. Cada documento dentro do arquivo é único, ok? Claro que isso não impede que cópias sejam feitas de um documento, ok? Mas cada documento ali é único. De modo similar a esse princípio, suponhamos que uma pessoa perca a sua carteira de identidade. Ao solicitar outro documento, a nova carteira de identidade será muito semelhante à anterior, mas com algumas diferenças, como uma nova data de emissão, como também a indicação que é da segunda via. Então, veja que a primeira identidade, o primeiro RG, é único e o segundo também é único. Se for tirar algum outro documento, será único. Então, cada documento de um arquivo é único. Beleza? Indivisibilidade. Indivisibilidade. Ou também integridade. Esse indivisibilidade ou integridade são sinônimos. Os fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida. Esse princípio ele possui a premissa para a preservação, né, dos fundos de arquivo, para preservar os arquivos ali, sem que haja ali contaminação desses arquivos, sem que eles sejam destruídos, sem perder sua organicidade, sem perder ali suas características primordiais. Então, isso fala de indivisibilidade. Por exemplo, não faria sentido que um arquivo histórico de Chico Xavier, localizado lá em Uberaba, fosse dividido e alocado em vários países, vários locais do país. Então, isso aí ia fazer o quê? Ia perder a indivisibilidade do documento. Então, não pode ser disperso, mutilado, alienado, destruído. Beleza? Cumulatividade. O arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica. Isso aqui não tem mistério. Vai se acumulando documentos ao longo da vida da empresa, da vida da pessoa, e esses documentos que vão sendo acumulados se chamam aí de arquivo. Beleza? Reversibilidade. Todo procedimento ou tratamento empreendido em arquivos pode ser revertido se necessário. Todo documento aí produzido e tratamento no arquivo tem que ser aí reversível. Beleza? Tranquilo. Respeito à ordem original, o arquivo deveria conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa, família que o produziu. Então, respeito à ordem original, trata-se aí de continuar com a relação, né, entre a pessoa que produziu e as características do arquivo.
Então, esse site se chama Respeito à Ordem Original. Dúvidas? Tá tranquilo? Princípio segundo a qual o arquivo deve conservar o arranjo dado pela entidade que o produziu, mantendo sua ordem original. Vamos agora para inalienabilidade ou imprescritibilidade. Proíbe a transferência de propriedades dos arquivos públicos a terceiros, assim como afirma que o direito público sobre os seus arquivos não pode prescrever, não pode terminar. Então, não, inalienabilidade quer dizer que ocorre essa proibição aí, né, de transferir os arquivos públicos a terceiros e também é imprescritível porque o direito sobre os arquivos públicos, ele não tem aí, não prescreve, não termina. Beleza? Universalidade. Cabe ao arquivista, antes de tudo, entender o contexto daquele documento e as relações criadas entre ele e seu respectivo fundo. Ou seja, relações criadas entre aquele documento e o arquivo. Beleza? Proveniência territorial ou territorialidade. O documento deve sempre ficar o mais próximo possível do local onde foi produzido. Exceção feita aos documentos derivados de operações militares, representações diplomáticas, justamente pelas suas particularidades geográficas. Pertinência territorial. O documento deve ser transferido para o local com o qual o seu conteúdo está relacionado. Pertinência temática. Os documentos devem ser reclassificados por assunto sem levar em conta a proveniência e a sua classificação original. Autenticidade. O documento não sofreu qualquer tipo de alteração, corrompimento ou adulteração. Não garante a veracidade. Um documento pode ser autêntico, mas pode não ser verdadeiro. Ok? Veracidade. O conteúdo ali é real, é verdadeiro, é a verdade dos fatos. E interrelacionamento é a relação do documento com o fundo. Então, gente, esses são aqui os princípios da arquiviologia. Beleza? Vamos falar agora aqui da classificação de documentos quanto ao gênero, né? Pode ser escritos ou textuais, documentos manuscritos, datilografados, impressos, cartográficos, documentos em formatos e dimensões variáveis, contendo representações geográficas, arquitetônicas. Isso aqui não é muito cobrado, mas é importante a gente lembrar. Filmográficos, que tem a ver aí com filmes, fitas de videomagnética, imagem em movimento. Sonoros, tem a ver aí com discos, fitas audiomagnéticas, né? Então, quanto à espécie, configuração que assume o documento de acordo com a disposição e a natureza das informações, pode ser uma ata, uma carta, um boletim, um filme. Quanto ao tipo, divisão de espécie documental que reúne documentos por suas características comuns, no que diz respeito à fórmula diplomática, natureza de conteúdo, técnica. Então, aqui tem os boletins de ocorrência, as cartas precatórias, cartas régias e assim vai. Quanto à natureza, pode ser documentos ostensivos, que a divulgação não prejudica a administração, também são chamados de ordinários, e os sigilosos, que são aqueles documentos que, por natureza, devem ser conhecidos de conhecimento restrito, né? E, portanto, requerem medidas de salvaguarda. Então, documentos sigilosos são aqueles que não podem ser divulgados com facilidade. Quanto à categoria documental, pode ser normativo, de cumprimento obrigatório, enunciativo, que são optativos, esclarece questões, e de assentamento, tem o registro sobre fatos ou ocorrências, como atos, termos e assim vai. Atas, né? Pode ter comprobatório, derivam de assentamentos, comprovando-os, exemplo, certidões, translados, atestados. Então, esses são chamados de comprobatórios. De ajuste, convênios, contratos, ajustes, e tem ali um acordo entre partes, né? Correspondência, deriva de atos normativos. Lembre-se que atos normativos são aqueles que de cumprimento obrigatório, que são memorandos, mensagens, editais, etc. E a classificação aqui de Valquez, documentos dispositivos, enquadram-se aqui os documentos normativos, os de ajuste e os de correspondência, testemunhais,
são os que acontecem após o cumprimento de um ato dispositivo, pode ser de assentamento ou de comprovação, e informativos, por último, temos os documentos que esclarecem, eles elucidam aí outras questões. Temos aqui uma comparação entre diplomática e paleografia. Diplomática é o estudo da estrutura formal e da autenticidade do documento. Já a paleografia estuda a escrita, manuscrito antigo, suas formas e variações. Então, um estuda a forma, a estrutura, outro estuda a escrita. O foco nos elementos intrínsecos do documento, na estrutura. Foco nos elementos, já a paleografia, os elementos extrínsecos do documento. Aqui diz quando surge, mas esse surgimento aqui não creio que vai cair. Então vamos adiante. Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes, nós citamos já, né? Os documentos correntes, aqueles em curso que, mesmo sem movimentação, continuam objeto de consulta frequente. Cai questão sobre isso, né? Isso aqui está na Lei 8.159. Considera os documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente, por razões de interesse administrativo, aguardam sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Ou seja, esses documentos estão ali aguardando a destinação. E os permanentes, documentos com valor histórico, probatório, informativo, que devem ser definitivamente preservados. Então, aqui nós temos aquele painel onde fala dos arquivos, né? Primeira fase aqui, temos os arquivos aqui de primeira fase, que são os arquivos correntes, que tem uso frequente, tem que estar próximo ao usuário, é restrito ao produtor, é essencial para a administração, é primário, o valor é primário, legal e fiscal, e possui aí fins administrativos, ok? O valor primário, lembro que aquele documento é importante para a instituição que o criou. Já que no arquivo intermediário, ele é o de segunda fase ou segunda idade, ele tem uso menos frequente, pode ficar um pouco mais distante do usuário, é restrito ao produtor ou a quem for autorizado por ele, é importante para a administração, tem valor primário, legal e fiscal, que também tem a ver com o valor somente para a administração, e tem aí fins administrativos. Lembre que o intermediário é aquele que está esperando uma destinação. Já o terciário, o permanente, né, que é a terceira fase, ele é uso pouco frequente, de acesso ao público, o acesso é para o público geral, é importante para a sociedade, seu valor é secundário, histórico, probatório, informativo, tanto é importante para a instituição quanto para outros. E fins científicos, sociais, diferente dos fins para os quais foi produzido. Então, ele foi produzido para um fim, mas como ele se tornou um arquivo permanente, agora o fim dele é outro. Beleza? Fases da gestão documental. Produção, que é a racionalização da criação do documento, a otimização do uso dos recursos, a escolha criteriosa dos equipamentos a serem empregados. A utilização é o fluxo percorrido pelo documento no cumprimento de sua função administrativa, armazenamento após o encerramento e atividades de protocolo, expedição, organização e arquivamento. Então, produção, você produz o arquivo. Utilização é como ele vai ser utilizado ali, o fluxo de uso dele. A avaliação e destinação estabelece os prazos de guarda, destinação final, eliminação, transferência e assim vai. Atividades de gestão de documentos, classificação, avaliação, seleção e destinação de documentos. A classificação, o objetivo principal é agrupar os documentos ali sobre o mesmo assunto. A classificação deve ocorrer no protocolo, deve utilizar aí os métodos de Schellenberg, alguma coisa assim. Pronúncia é osso. A avaliação, processo de avaliar ali o documento, né?
Análise do documento, que estabelece os prazos de guarda de acordo com os valores que lhes são atribuídos. A seleção é a separação física desses documentos, de acordo com a destinação, apontada pela tabela de temporalidade, que a gente vai ver já. Essa tabela de temporalidade está aqui embaixo, a gente vê já. E a destinação é a decisão, né? Com base na avaliação, quanto a encaminhamento para a guarda permanente, descarte ou eliminação do documento. Beleza? Instrumentos de gestão de documentos. Nós temos aqui o plano de classificação, que serve para classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido por um órgão no exercício de suas funções e atividades. E também temos o plano temporalidade, é um instrumento de destinação aprovado por autoridade competente que determina os prazos e condições de guarda desse documento em vista da transferência, ou recolhimento, ou descarte, ou eliminação do documento. Então, gente, esses são os tópicos aqui mais importantes de documentos e arquivos. Espero que vocês tenham gostado. E logo mais temos aqui questões, né? Lembre-se que a gente tem a apostila, né, para o concurso do IFES. A apostila tem esse conteúdo aí, tem as questões aqui também, que nós vamos ver em um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.